respondendo as dúvidas de vocês no chat. E antes da gente iniciar, de fato, o treinamento, só aqueles recadinhos básicos, eu vou mandar aqui no chat o forms de presença de vocês. Eu percebi que ontem muitas pessoas não preencheram, não sei se é porque não viram, chegaram um pouquinho mais tarde, mas é estritamente necessário que vocês façam esse preenchimento para 2 motivos, para que nós possamos controlar aqui se está dando tudo certo, né, uma forma de feedback, o engajamento de vocês, e também porque as nossas comunicações, tanto do material que eu envio, quanto das gravações, também serão enviadas para o e-mail que vocês preencherem. Tá? Inclusive, ontem eu enviei no final do dia para todo mundo que preencheu o Forms, um e-mail formalizando alguns materiais de apoio sobre o conteúdo que nós vimos e também com o cupom. Lembram lá que o cupom ele deu um errozinho, algumas pessoas me reportaram, então a gente já consertou isso. Eu vou enviar hoje novamente esse e-mail com os materiais de hoje e com o cupom também, mais uma vez para vocês validarem, mas aí eu peço que todos, por favor, preencham o Forms, tá? Vou enviar agora e no final da apresentação também. Isso aí, pessoal. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Algumas pessoas estavam aqui ontem, outras conseguiram acessar somente hoje. Só para a gente reforçar, tem alguns clientes meus aqui que eu ainda não consegui ter contato, mas a gente vai fazer essa reunião de alinhamento, a gente vai tratando pontualmente depois. Então, sejam todos muito bem-vindos. A ideia desse treinamento, para quem não estava participando com a gente ainda, né, ontem, quando começou, é a gente fazer mesmo um overview sobre toda a plataforma, entender como funciona todas as ferramentas que o Solids, né, que a Solids oferece para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um menu específico, que é o menu Smart RH. O Gestão de Talentos foi ontem. Inclusive, quem não participou do treinamento de ontem, preencham o Forms, que a gente vai encaminhar tanto o material de hoje com o cupom como a Ana falou, e a gente vai mandar também para esse e-mail as gravações, tá ok? Nós estamos gravando aqui justamente para que vocês possam reportar depois se tiver alguma dúvida. E lembrando, pessoal, que esse é um treinamento intensivo da plataforma. A ideia é ensinar vocês a operacionalizar a plataforma e futuramente, né, após esse treinamento, que a gente consiga atuar de forma individual e de forma mais estratégica com cada um de vocês. Né? Então, eu estou vendo aqui algumas pessoas que já são alguns rostinhos bem conhecidos, então já sabe como é que funciona o nosso fluxo de trabalho, outros ainda não, mas para a gente conseguir, de fato, atuar de forma estratégica depois. Tá? Vamos manter a mesma linha de ontem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper, perguntar para mim, podem perguntar no chat, a Ana está aqui me dando um apoio também. E se quiserem dar sugestões também, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu apresentar minha tela. Quando todos estiverem visualizando, é só me reportar aqui. Espelhou, Josh. Perfeito. Bom, pessoal, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o menu Smart RH. Ontem nós falamos sobre gestão de talentos, falamos sobre a importância, né, dos cadastros de colaboradores, da engenharia de cargos, e hoje nós vamos entrar nesse menu, que é um queridinho também aí por muitos, né, justamente por essa questão da gente conseguir centralizar algumas informações. Só para a gente deixar também algumas expectativas alinhadas, né, quanto à utilização dessa plataforma e desse menu especificamente, o intuito da Solids não é ter um departamento pessoal automatizado. Então, isso é muito importante que vocês saibam, porque muitas pessoas têm expectativa de que as férias vão ficar de forma automática, controle de ponto, que são assuntos que nós vamos tratar hoje, e a Solids ela não quer trazer um departamento pessoal automatizado aqui para dentro, mas basicamente para que vocês consigam visualizar essas informações de maneira mais rápida, tá? Mas nós vamos entendendo isso ao longo do treinamento. Para a gente iniciar e sermos bem objetivos, nós vamos começar pelo menu Ocorrências. É um menu que está passando por uma reestruturação, até mesmo da nomenclatura dele, né, gente? Porque ocorrências, assim, sempre remete a alguma coisa ruim, digamos assim, mas isso já está sendo aí, já está no roadmap do nosso time de desenvolvimento. Mas é basicamente para que vocês possam cadastrar informações sobre a jornada daquele colaborador dentro da organização, dentro da empresa de vocês, tá? Então, quando a gente pensa aqui em ocorrências, nós temos aqui o primeiro passo que eu gosto de mostrar é como cadastrar uma ocorrência, porque é bem simples, tá? Vocês vão clicar em nova ocorrência
e aí ele vai abrir uma tela para vocês com as opções que a gente tem hoje dentro do Solids. A primeira opção é vocês cadastrarem, selecionarem o colaborador que será submetido a essa ocorrência, tá? É interessante a gente reforçar que nosso sistema ele permite com que vocês, como RH, mexam, né, operacionalizem a plataforma e em contrapartida vocês conseguem também passar essa responsabilidade para os gestores de vocês, para que eles façam a gestão dos colaboradores. Então pensa, como eu falei ontem, vocês, ao invés de ter que cadastrar feedback, atestado, tudo isso para os colaboradores das empresas, vocês podem passar essa responsabilidade para os gestores, para que eles façam do próprio time. E vocês vão apenas acompanhando e fazendo essa análise dessas ocorrências, tá? Eu vou mostrar como fazer. Então, a primeira opção é vocês selecionarem aqui o colaborador. Depois, vocês selecionam o tipo de ocorrência. Esse tipo de ocorrência a gente não consegue cadastrar novas ocorrências, tá? Somente essas que estão cadastradas aqui dentro. E aí vocês podem selecionar, primeiro, uma falta, né? Caso aquele colaborador teve uma ausência ali, se foi justificada ou não, enfim, vocês podem cadastrar essa falta na ocorrência. Se foi um atraso, é um colaborador que, né, constantemente vem atrasando para pegar, né, para entrar na jornada de trabalho. Então, vocês conseguem fazer essa análise também quando isso é bem cadastrado dentro da plataforma. Nós temos aqui uma promoção, caso vocês, né, promovam algum colaborador. E isso não impede, pessoal, quando vocês cadastram a promoção aqui, ele não fica vinculado diretamente com a alteração do cargo lá na ficha de colaborador. Então, é preciso fazer esses dois passos. Lá na ficha de colaborador, como eu mostrei ontem, vocês cadastram o departamento e cadastram o cargo. Quando vocês promovem um colaborador, vocês precisam acessar a ficha de colaborador, alterar o cargo, e vocês podem registrar aqui na ocorrências como tipo de ocorrência, uma promoção. Porque aí vocês vão conseguir deixar vinculado lá na ficha dele que ele está naquele cargo, mas que ele foi promovido. Todas essas ocorrências aparecem na ficha do colaborador, ok? Então fica tudo centralizado lá na ficha do colaborador também. Vocês podem colocar se foi uma falha, se foi um erro, né, daquele colaborador, para que vocês entendam, né, se esse colaborador vem tendo muitas falhas, muitos erros ao longo da jornada dele, dentro da empresa de vocês. Se foi uma ideia, uma contribuição, vocês podem colocar aqui também um novo projeto, o colaborador que trouxe aí melhorias, né, na utilização de algum sistema, ou no atendimento de algum cliente, vocês podem colocar aqui como tipo de ocorrência também. Se foi uma recontratação, vocês podem colocar, porque nós temos a opção de demitir o colaborador pela plataforma, mas nós temos a opção também de recontratar este colaborador. E aí vocês podem vincular essa recontratação também na ficha do colaborador. Temos aqui outros, caso tenha alguma ocorrência que vocês queiram cadastrar e que não esteja vinculada nesse menu. Nós temos uma advertência, caso vocês apliquem, né, advertências nos colaboradores de vocês. Vocês podem colocar também. Se foi uma suspensão, se foi um feedback, vocês têm, né? Se vocês tiverem a cultura de feedback aí constantemente, semanal ou mensalmente, vocês podem pedir com que os gestores cadastrem esse feedback aqui dentro da plataforma. Se foi uma subperformance, se ele teve uma folga, vocês podem colocar aqui também, tá? Eu vou deixar aqui como tipo de ocorrência o feedback para a gente seguir no exemplo. E aí vocês podem cadastrar também a data, né? Isso é muito importante e até obrigatório. Todos os campos que possuem um asterisco são campos obrigatórios, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui a data de hoje, como fictício, tá? Como se a gente estivesse cadastrando um feedback para um colaborador. E aí nós temos a opção de classificação. O que seria essa classificação? Se esse feedback ele foi positivo, se ele foi neutro ou se ele foi negativo. Tá? Isso daqui, todas essas informações, elas serão importantes quando a gente estiver fazendo uma análise desses relatórios, tá ok? Então, eu vou colocar aqui que foi um feedback positivo. Vocês podem colocar, dependendo do tipo, tá? Da ocorrência, vocês podem colocar o valor aqui em horas ou um valor unitário. Então, por exemplo, se ele teve uma falta ou um atraso, vamos colocar um atraso. Ele teve um atraso aqui de 2 horas. Vocês podem deixar como 2 e deixar aqui como negativo, porque a gente entende que o atraso ele não é algo positivo.
E aqui o comentário. Vamos pensar aqui em um feedback. Tudo que foi conversado com o colaborador pode ser registrado aqui nesses comentários, para que isso fique registrado lá na ficha do colaborador, ok? Então, a gente pode colocar aqui, vou voltar aqui como feedback, vou colocar que foi positivo, o colaborador está se saindo bem ao longo da jornada. Um exemplo, tá? Eu posso clicar em salvar. Depois que eu salvo, todas as ocorrências que foram cadastradas para os meus colaboradores, elas ficam registradas aqui e também ficam registradas individualmente na ficha do colaborador, como eu falei. Vocês conseguem colocar aqui, ó, em ordem, tá? Para colocar a ordem da data. Então, o último que eu cadastrei foi para Amanda e eu coloquei aqui como a data do dia primeiro, ocorrência, o feedback, se havia classificação. Nós temos aqui a opção de análise de ocorrências. Isso para a gente entender individualmente como que aquele colaborador ele tem sido, tem se saído ao longo da jornada aqui dentro da empresa, né? Seja ela anual, seja ela, enfim, o tempo que essa pessoa percorreu ao longo do contrato de trabalho. Então, eu tenho aqui um exemplo da Alcione, por exemplo, e ela teve 13 ocorrências. Essas 13 ocorrências, elas foram divididas em ocorrências negativas, ocorrências neutras e ocorrências positivas. E aqui vocês conseguem entender qual foi a porcentagem maior de ocorrências. Então, a Alcione, por exemplo, ela teve aqui 46% de ocorrências negativas. Então, ela teve uma massa maior de ocorrências negativas. Então, entender por que a Alcione tem tido essas ocorrências. Aí vai entrar lá na ficha do colaborador para verificar quais são essas ocorrências para uma tratativa. Será que essa colaboradora ela está tendo muitos atrasos? E qual o motivo desses atrasos? Entender o porquê. Né? Antes de tomar uma decisão, pessoal, é interessante que vocês entendam que vocês estão lidando com pessoas. Né? E pessoas estão ali sujeitas a ter atraso, a ter falta. Só que se a gente pegar somente ali no macro, né, falar assim, não, está atrasando muito, vou demitir, ou vou dar uma suspensão, antes disso é vocês entenderem o porquê, até mesmo para essa tomada de decisão, que ela seja mais assertiva, tá? Vocês conseguem filtrar aqui também por colaborador, então, eu posso filtrar aqui o colaborador, eu posso filtrar por departamento, eu posso filtrar pelo cargo e pela data da ocorrência também. Quando eu clico em filtrar, ele vai filtrar somente aquele colaborador, para vocês não terem que ficar procurando um por um. Dúvidas até aqui? Eu queria ver como é que fica na ficha do colaborador. Perfeito. Eu vou entrar aqui na ficha do colaborador, então. Vou pegar o Alcione, que a gente utilizou como teste, tá? Pessoal, um adendo aí, enquanto o Jorge está pegando a ficha, apesar da gente ainda não ter um menuzinho aí voltado para one-on-one, geralmente a gente direciona vocês para registrarem nesse próprio menu de ocorrências, né? Ali na parte de feedback, vocês podem especificar um pouco mais. Né? A gente sabe que para um RH mais estratégico, isso tem sido uma demanda cada vez mais recorrente, né? Do one-on-one, aquela política de feedbacks mesmo. Então, até que isso aconteça, com uma medida paliativa, vocês podem usar esse menu. Né, agreguem isso aí no processo dos gestores de vocês também. Perfeito. Aqui nós temos aqui, ó, dentro da ficha do colaborador, a parte de ocorrências, tá? E aí vocês conseguem filtrar aqui pelas ocorrências positivas, negativas ou neutras, ou todas elas. E aí vai aparecer aqui a data que aconteceu a ocorrência, o comentário, o tipo de ocorrência. Aqui a gente vê que foi um feedback negativo e um comentário. Nós temos aqui o tipo atraso, que foi negativo, o ônibus do colaborador atrasou, por exemplo. Recontratação. Aqui no caso é só, pessoal, só para reforçar, é uma base de teste, tá? Então algumas informações elas podem ficar duplicadas aqui, mas só para vocês entenderem que é uma base de teste, para vocês entenderem onde vai ficar também essas informações, tá? Então aqui mostra a promoção, os comentários que aparecem aqui também. Tudo bem? Quem que perguntou? Tem algum gráfico, Rafael, disso? Jorge, desculpa. Então, na verdade, a gente não tem os gráficos aqui, somente essa análise de ocorrências. Vocês podem tirar esse relatório em Excel, tá? E a partir do momento em que você tira em Excel essas informações, você consegue fazer ali um PROC-V para entender como é que funciona, né? Para fazer um linkamento mesmo ali, uma linkagem com essas ocorrências do colaborador e gerar os gráficos a partir desse Excel. Obrigada. Tá bom? E vocês conseguem tirar também um relatório em PDF.
Perfeito? Dúvidas aqui no menu de ocorrências, pessoal? A gente consegue tirar relatório em PDF de alguém específico ou só de todo mundo? Isso, consegue. Vocês vão selecionar aqui, por exemplo, um colaborador, e aí vocês conseguem tirar esse relatório em PDF, tá? Aí ele vai aparecer aqui, ó, para vocês só o do colaborador, quando vocês filtram, tá bom? E o mesmo acontece se vocês tirarem em Excel, caso esteja com o filtro aqui daqueles colaboradores. Tá bom? Obrigada. Por nada, Letícia. Bom, a segunda opção que nós temos aqui dentro do menu Smart RH é o checklist. O checklist, basicamente, pessoal, é para vocês cadastrarem aqui dentro os documentos que são utilizados por vocês na contratação e na demissão. Nossa, Jorge, mas é muito simples isso daí. Por que isso vai me ser útil? A ideia é que vocês centralizem as informações. Lembram quando eu falei ontem a questão de centralizar as informações? Agora vamos pegar um exemplo aqui da Ana Paula. A Ana Paula, ela é a minha gestora de RH, ela é a responsável aqui por trabalhar com essa questão de fazer a admissão dos meus colaboradores. Só que a Ana Paula faltou, né? E a Ana Paula não pôde vir trabalhar hoje, tirou folga a semana inteira e eu preciso contratar uma pessoa. Só que eu não sei quais são as documentações necessárias para fazer essa admissão. Então, eu venho aqui no checklist e eu consigo identificar quais são os documentos necessários para essa contratação ou os documentos necessários para a demissão. E vocês podem cadastrar, tá, pessoal? Vocês cadastram de acordo com o cenário de vocês, com o que vocês solicitam no momento de contratação e de demissão. Beleza? Vai mandando um Szinho aqui pra gente, para ver se tá fazendo sentido para vocês. E outra coisa, pessoal, só pra gente reforçar, várias pessoas entraram aqui agora, a Ana mandou aí o Forms, é muito importante que vocês preencham o Forms com a presença de vocês, para que vocês recebam todo o conteúdo que a gente vai mandar, referente a esse menu que a gente está trabalhando. A gente vai mandar também as gravações por este e-mail que está cadastrado aí no Forms. Então, não deixem de preencher, tá bom? Por favor, manda aí de novo, tá, Ana? Jorge. Oi. Eu não entendi. Nessa parte aqui, a gente tem um checklist do que é necessário solicitar. E aí, cada vez que eu solicito, eu posso anexar a área do colaborador, ao colaborador em específico? Nós temos a integração com o Google Drive, tá? Onde você consegue vincular a documentação daquele colaborador. Só que aqui dentro deste menu especificamente, é para você conseguir visualizar quais são essas documentações. Ah, tá. E aí, para eu visualizar, eu clico onde? Você vem aqui, clica em checklist. Uhum. E aí vai aparecer aqui, ó. No caso, se vocês tiverem como não tiver nenhum, vocês vão ter que cadastrar. E aí vocês vão clicar aqui em novo tópico. E aí vocês vão colocar a descrição. Por exemplo, carteira de trabalho, vou colocar aqui teste treinamento, tá? Porque já tem cadastrado. E o tipo, eu preciso da carteira de trabalho para contratação ou para demissão? E aí eu seleciono aqui na contratação e vou salvar. Ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Carteira de trabalho. Ah, entendi. É literalmente um checklist só para eu saber o que eu tenho que solicitar. Exatamente. Tá, ok. Tá bom? Obrigada. Jorge. Oi. Desculpa, a minha conexão caiu e era a parte que eu queria. A gente não consegue anexar a documentação, né? É só para saber o documento que eu preciso para informar o colaborador. Isso. Aqui, na verdade, dentro do checklist, é basicamente para você entender quais são as documentações necessárias. Certo. Porém, nós temos a integração com o Google Drive. Se você sobe essa documentação para o Google Drive, você consegue fazer essa integração com o Solids, e aí essa documentação fica lá dentro da plataforma também na ficha do colaborador. E aí, essa integração, eu tenho que pedir, o pessoal da Solids faz isso? Isso. Aí você tem que solicitar, aí você pode entrar em contato com o gerente de conta diretamente, que aí ele vai te passando as orientações de como fazer isso, tá? Entendi. Pessoal, lembrem de ontem que eu coloquei aqui o nosso link da nossa base do conhecimento. Vou mandar aqui novamente, que tem lá falando sobre a integração, que esse é um processo que vocês mesmos conseguem fazer, porque ele vai estar vinculado ao e-mail de vocês aí da empresa. Então, vocês vão precisar ter o acesso, o login, a senha. Geralmente, vocês conseguem fazer, e lá tem um tutorialzinho. Mandei o link aqui no chat. Beleza. Obrigada. Mas se tiver dúvida, pessoal, pode chamar também, não tem problema. Eu vi que alguém perguntou sobre se tem um limite de gestores que podem acessar lá as ocorrências. Não tem. Não.
tá. Você pode Não, cadastrar quantos gestores tem uma questão, a limitação de cadastro de usuários a gente não tem. Agora, limitação de o que o gestor, qual o usuário pode ver, qual menu, a gente tem lá diferentes Tá. tipos. Dependendo bom? do plano. É isso, né? Não, depende Não? do tipo de usuário que você cadastrar. Por exemplo, a gente tem gestor de time ou departamento, que ele vai ver informações ali só de quem é liderado dele, se ele já tiver atribuído como responsável. A gente tem o usuário responsável pelo recrutamento. Eu vou mandar também para vocês depois, no final do treinamento do nosso e-mail, o nosso manual aqui de tipos de usuários, que aí vocês já ficam com isso aí de stand-by. Tá bom, obrigada. Por nada. Jorge, Bom, posso completar uma coisa em relação a esse menu rapidinho? claro. A Cristina tinha perguntado sobre o anexo. Se a gente clicar ali em imprimir, a gente consegue gerar um PDF em relação a isso. Então, o que eu vejo muitos clientes fazendo, Cristina, é imprimindo esse documento e colocando, ou se eu estou treinando uma pessoa ali para ficar na recepção, para receber os documentos, a gente imprime e cola ali na mesa dela para ela ter isso como de fácil acesso, ou na hora de fazer a solicitação, né, a pessoa veio para fazer a admissão no DP. Você pode imprimir essa ficha e grampear para ele saber quais documentos que ele tem que trazer no dia específico. E aí o próprio colaborador vai dando check. Então, isso facilita nesse controle de informações também. Ou até mesmo colocar no próprio e-mail, né, que você vai solicitar ali as informações cadastrais, facilita bastante. Obrigada. É isso que eu ia perguntar. A gente não consegue, lá naqueles e-mails já pré-cadastrados, puxar diretamente daqui, né? Teria que copiar e colar, no caso, na mensagem. Isso, você tem que imprimir, né? No caso, salvar e enviar. Tá. Bom, o próximo menu que nós temos é o menu de aniversariantes. Pessoal, esse menu, ele é muito legal, por quê? Pode ser simples, tá? Mas ele é legal porque vocês conseguem trabalhar o endomarketing. E aí, sempre trazendo ações para os colaboradores, pensando agora na parte de aniversários. Então, aqui vocês conseguem visualizar. Sempre quando vocês abrirem, né, no mês vigente, ele vai aparecer os aniversariantes daquele mês e vocês conseguem fazer aí de acordo com as ações que vocês fazem mesmo. Seja mandar uma mensagem para esses colaboradores por e-mail, pelo veículo de comunicação de vocês, ou mandar um mimo para aquele colaborador, enfim. Quando esse cenário pandêmico acabar, né, fazer alguma festa e tudo mais, comemorando os aniversariantes do mês, vocês conseguem ter essas informações aqui. E são informações que são puxadas da ficha do colaborador. Então, por isso é muito importante ter esse cuidado na hora de cadastrar o colaborador na plataforma, para que as informações estejam corretas aqui, tá? Vocês conseguem visualizar também nos outros meses, basta selecionar aqui o mês que vocês quiserem, e aí vai aparecer os colaboradores também. Vocês conseguem gerar um PDF, seja para colar na mesa, para entender ali se vocês não estão perdendo o time, né, para enviar fazer essa ação, ou até mesmo se vocês tiverem esse costume mesmo de acessar a plataforma, né, que a ideia é essa, até para a gente economizar papel, né, pessoal? Então, vocês conseguirem visualizar isso tudo dentro da própria plataforma. Mas, Jorge, não vem um aviso na data ou próximo à data, né? A gente precisa estar consultando a listagem. Vocês precisam consultar aqui dentro, tá? Sempre abrir. Vou abrir aqui no início do mês para a gente verificar qual que é o aniversário. Mas é interessante que o próprio sistema, pessoal, também, ele gera um alerta para vocês. Então, por exemplo, se eu cadastrar, né, esse alerta, eu vou mostrar para vocês como fazer. Se você cadastrar esse alerta dentro da plataforma, você pode colocar lá, eu quero ser avisado que daqui 7 dias fulano vai fazer aniversário. E aí todo mundo que for, né, as pessoas que forem fazendo aniversário, o sistema ele vai alertando vocês 7 dias antes ou 15 dias antes. Tem essa opção, tá ok? Mandei aqui no chat, Jorge, o caminho. Perfeito. Vou mostrar até aqui para vocês, ó. Compartilhar aqui rapidinho. Em configurações, alertas. Nós temos vários tipos de alertas e um deles é o aviso dias de aniversário. Aí vocês cadastram a quantidade de dias que vocês querem ser avisados com antecipação e aí o sistema ele vai enviar um e-mail para o e-mail que está cadastrado aqui, ó. E-mails para receber os avisos. E aí tem os e-mails cadastrados aqui. Beleza? Dúvidas? Até aqui? Oi, bom dia. Estou com dúvida com relação a esse site, Jéssica, tudo bem? Esse site seria específico para quem? Eu não entendi essa parte.
São 7 dias. Na verdade, você está cadastrando 7 dias ali para ser avisado dos próximos aniversários. Então, por exemplo, a Ana vai fazer aniversário daqui 7 dias. Se eu acionei esse alerta no sistema, eu vou receber um e-mail hoje falando, olha, a Ana Paula vai fazer aniversário daqui 7 dias. Eu só não entendi a parte que fica o colaborador. No caso, eu preciso especificar o colaborador em especial, não entendi essa parte, desculpa. Não precisa, porque o próprio sistema ele já vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar o mês de junho que nós estamos agora. E aí aqui o sistema ele já identificou que a Scarlett ela vai fazer aniversário dia 25/6, certo? Então, Ótimo. 7 dias antes, o sistema ele já vai me enviar um e-mail falando que a Scarlett vai fazer aniversário dia 25 de junho. Você não precisa colocar isso para cada colaborador, não. O sistema ele já faz essa leitura. Ótimo, obrigada. Tá bom? Jorge. Oi. É a Valdenice, tudo bem? Tudo bem, querida. E você? Tudo jóia. Só uma perguntinha sobre a questão dos tópicos. É só o que está no sistema ou a gente consegue cadastrar os tópicos também? Por exemplo, exame periódico, ele tem... Não tem lá, né? Só tem exame normal, exame médico. Posso cadastrar? Mas você fala no Medicina e Segurança, né? Isso. Não, nesse de aviso, porque a gente faz o exame periódico anual. Sim. Né? E aí eu preciso estar sempre analisando quando está próximo do vencimento. Só que eu faço isso através de uma planilha de Excel, né? Não. O sistema, eu vou até passar lá dentro do próprio menu de Medicina e Segurança, quando a gente entrar nele, eu vou mostrar que qualquer exame que você cadastrar, em que ele tiver um período para vencer, né, de vencimento, o sistema ele te alerta, seja ele periódico, demissional, enfim, tá bom? Ele vai alertar, então. Ele te alerta. Tem algum menu no Smart, é uma dúvida, que a gente consiga tempo de casa? O tempo de casa a gente consegue lá no menu Gestão de Talentos. Lembra que eu falei lá no People Analytics, quando a gente entra lá no People Analytics, né, que foi o primeiro menu que a gente apresentou, e aí ele tem alguns índices aqui embaixo, ó, que ele vai trazer para você. Aqui, ó, colaboradores por grupo de tempo de casa. Entendi. E aí ele mostra para você até 1 ano, de 1 ano a 2 anos, esses gráficos, e é só você clicar em cima desse gráfico que ele vai te direcionar para essas pessoas. Entendi, obrigada. Tá bom? Bom, voltando aqui no menu Smart RH, agora nós temos as férias. Pessoal, lembra, eu falei que a gente não tem um DP automatizado dentro da plataforma. Então, é tudo manual. Né? Então, mas assim, de qualquer forma, vocês não teriam que cadastrar dentro de uma planilha, então vocês vão centralizar as informações dentro da plataforma. Então aqui a gente consegue cadastrar as férias, tá? Isso daqui vocês podem disponibilizar também para o gestor, para que o gestor ele faça essa previsão de férias dos próprios colaboradores, mas vocês vão cadastrar aqui, ó. Vocês podem colocar como férias coletivas ou férias individuais. Eu vou iniciar aqui pelas férias coletivas. Vamos colocar que a nossa empresa ela tem férias coletivas. Então, eu vou filtrar aqui todos os meus colaboradores, eles vão ter essas férias. Então, eu posso marcar todos, ou eu posso marcar algumas pessoas específicas que vão tirar férias coletivas, porque tem esse direito de tirar essas férias nesse período. Tá? Selecionei as pessoas que eu queria, eu coloco aqui, qual que vai ser a data de início das minhas férias? Então, eu já estou colocando aqui que as minhas férias vai ser lá em dezembro. Vai ser do dia 20 de dezembro até o dia 10 de janeiro de 2022. Então, aqui nós contamos quantos dias? 30 dias. 30 dias de férias. Qual que é a data de vencimento? A data de vencimento, vocês vão colocar aqui, ó. Cadê? Vou colocar aqui de forma fictícia, o vencimento foi em novembro, dia 15 de novembro. Eu posso colocar aqui o número de dias de abono, caso tenha, tá? Se não tiver, vocês não precisam cadastrar. O valor aqui do abono, se as férias foi usufruída ou não, aqui no caso elas ainda não foram usufruídas, e vocês podem cadastrar também observações. Depois que vocês cadastram aqui, é só vocês clicarem em adicionar. Automaticamente, as férias já vão aparecer cadastradas aqui. E aí é só vocês virem aqui em filtrar. Eu posso selecionar aqui a data de início. Então, eu selecionei, vamos ver as pessoas que vão tirar férias
nas minhas férias coletivas aqui. Eu cadastrei do dia 20 até o dia 10. Eita, peraí. 20 do 12 de 2021 a 10 de 2022. Eu posso pesquisar. Vai aparecer aqui todos os colaboradores que tirarão as férias que eu cadastrei dentro desse período. Beleza? Nós temos também a opção de cadastrar ela individualmente, se vocês não tiverem as férias coletivas, mas o passo a passo é o mesmo, só que aqui vocês vão selecionar os colaboradores individualmente, selecionando sempre o colaborador, a data de início, a data de término, o número de dias, a data de vencimento, o número de dias, né, referente a abono, o valor, se foi usufruída ou não. E o sistema, ele também avisa vocês sobre as férias. Então, eu vou cadastrar que o vencimento das férias de determinado colaborador vai ser dia 30 de junho. E aí, se eu cadastrar lá dentro dos meus alertas, né, como aviso de férias 15 ou 30 dias antes, eu vou saber que daqui 30 dias as férias daquele colaborador estão vencendo. Então, eu já preciso começar os trâmites para que ele faça o planejamento para eu cadastrar aqui dentro da plataforma. Jorge, posso Oi. fazer uma pergunta? Ana Paula, Claro. aqui. Tudo bem? Nessa coisa das férias, tudo bom? A data de vencimento é a data limite para eu dar as férias para o colaborador, certo? Sim. Então, o alerta, ele vai me avisar, vamos dizer que eu coloque 60 dias antes, eu quero saber qual é o limite, 60, 90, sei lá, né? A data, o quanto eu quiser. Ele vai me alertar para o limite das férias, não é isso? O limite por lei, exigido pela lei, não é isso? Exatamente. Isso Tá. mesmo. E lá Tá no bom? cadastro, data de início e data de término é, de fato, quando ele vai tirar as férias. Exatamente. Tá bom? Para deixar claro. Beleza, obrigada. E aí vocês podem fazer, eu acho que é super legal, uma cliente minha fez, e eu achei que ficou super legal, que eles fizeram um planejamento de férias anual. Então, eles solicitaram aos gestores que fizessem esse planejamento com os colaboradores, depois eles lançaram. Porque, assim, parece ser muito manual, mas se você pega no montante geral de todo mundo, você consegue cadastrar isso, assim, muito rápido, e você já tem essas informações todas dentro da plataforma. A gente faz isso também, a gente pede a previsão anual, né? E aí, claro, que pode ter mudança, mas pelo menos a gente já consegue ter esse panorama desde janeiro. E aí vai sendo mais pontual, né? As Joia. edições. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Jorge. Oi, Ivana. Ele tá falando, tudo bem? Eu faço exatamente isso. Só que a ordem dele, do colaborador, fica toda bagunçada. Se eu vou fazendo a cada período, ele não fica numa ordem, vamos dizer, alfabética, nada. Ele fica pela a ordem que eu tô cadastrando, é isso? Se você clicar aqui, ó. Se você clicar, por exemplo, no colaborador, ele vai filtrar em ordem alfabética. Ah, legal. Se você clicar Agora, quando eu jogo para relatório Excel, eu sei que ele perde uma configuração. Eu ainda não consegui achar essa ordem de configuração que ele lê como data, sabe? Quando eu dou filtro lá, eu não consigo fazer aquela ordem de filtro certinho como se fosse dia, mês e ano. Eu não consigo fazer essa ordem de filtragem. Eu não sei se tem alguma forma que faz isso no sistema, ou a hora que eu jogo, se bem que aí vem um pouco do Excel, né? Como que faria essa configuração? Aí no caso é o fazer todas as formas possíveis e não. Por que eu uso isso? Além, quando eu tiro mensalmente, eu deixo até salvo no Excel para mandar porque a gente desconta os benefícios do mês, então eu olho exatamente o que está programado de férias, aí eu vejo que no Excel eu não estou conseguindo, na hora da filtragem, até porque eu também não tenho conseguindo fazer até por aí o filtro do mês, sabe? Quem vai sair de férias, por exemplo, de 1º a 30/6, um exemplo. Entendi. Que essa filtragem apareça na tela também. Aqui, para você filtrar, basta você clicar nessa lupinha, e aí você vai fazer o filtro de acordo, né? Ou com a data de início e a data de término, dentro daquele período, quais são os colaboradores, ou por data de vencimento, se ela foi usufruída ou não, ou por colaborador. À medida que você aplica esse filtro, qualquer relatório que você tira, ele vai sair em cima desse filtro que vocês fizeram. Se você não aplica filtro aqui, aí você baixa o relatório geral do Excel, e aí vai muito do conhecimento em Excel, né? A questão de fazer o filtro e tudo mais, como que você consegue fazer. Tem várias fórmulas que você consegue utilizar e vários filtros dentro do próprio Excel, tá? Para fazer essa filtragem lá dentro também. Beleza? Não, beleza. É que eu tento colocar o filtro, ele não acha exatamente a data de início de sair. Eu acabei de fazer aqui um filtro de primeiro, que eu tenho na minha base, ele não consigo que a filtragem dessas datas de início e término ele saia de acordo com o que estou colocando. Pelo menos não funciona no meu. Pode ser alguma coisa aqui que eu não
mas não consigo fazer, ele nunca dá certo essa filtragem, sabe? Sim, teve 2 pessoas, parece que deram uma sugestão aí, Vânia, para você fazer, para utilizar o menu de dados e colocar como texto para colunas do Excel. Aí você consegue fazer, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Bom, voltando aqui, então, beleza, fechamos o menu de férias. Nós temos agora o relógio de ponto. Gente, mais uma vez, não é automatizado, tá? Aqui a ideia é que vocês consigam visualizar as informações até para tomada de decisão. Então, a gente pode verificar aqui, por exemplo, quando porque vocês têm 2 opções. Nós temos uma integração que é com o Tangerino. Não sei se vocês utilizam e se vocês conhecem, mas o Tangerino nós temos essa integração, onde o relógio de ponto ele é importado automaticamente para dentro da plataforma. Mas vocês têm a opção também de retirar o arquivo AFD do relógio de ponto de vocês e importar aqui dentro da plataforma. A partir do momento que vocês importam aqui, vocês conseguem visualizar o total de registros, as horas trabalhadas, né, os alertas ali listando todas as informações sobre as ausências de registro. Então, tudo isso vocês conseguem. E pensando estrategicamente, como que eu poderia usar essa questão do relógio de ponto, já que não é automatizado? Olhando ali para a saúde mesmo mental do colaborador, enfim. Se ele está fazendo muitas horas extras, se ele está precisando de uma carga horária, se ele está utilizando mais da carga horária, né, do que disponibilizada para ele. Ele faz 44 horas semanais, mas ele está fazendo 60. Por que ele está fazendo? Será que é porque ele está sobrecarregado? Será que não é? Então, é entender estes pontos. Então, você consegue visualizar isso tudo dentro aqui da plataforma, tá? Importando esse relógio de ponto mensalmente aqui para vocês terem essas informações. Jorge, uma coisinha que a gente já pode começar a falar aí nesse menu, gente, integrações, tá? A primeira aí que a gente já vai trabalhar hoje nós temos a integração com o Tangerino, que é um sistema, né, de marcação a marcação de ponto e tudo mais. Eu vou mandar para vocês um documento também que fala um pouquinho de como que funciona essa integração para a gente não se estender muito, que eu vi que já tiveram algumas dúvidas a respeito, mas é basicamente isso, né? A gente tem a API da SODES que é aberta também, e se vocês tiverem um outro sistema que não tem essa integração, de modo que vai ser mais facilitada, né, para a gente aqui, pelo fato de ter a parceria, já é mais prático fazer a integração com o Tangerino. Mas se vocês têm um outro tipo de sistema que não tem essa parceria, se a API deles também for aberta, vocês, através de um desenvolvedor, e aí é uma linguagem muito específica, podem solicitar que essa integração seja feita, tá? Mas hoje a gente tem a integração com o Tangerino, e para quem tiver, pode pedir também. Eu vou mandar esse material. Só uma perguntinha rapidinho, Jorge. Essa questão de integração do AFD, a gente usa o sistema do ponto mais. Então, ele tem esse processo do AFD. Eu baixando em AFD, eu só vou clicar ali, buscar lá no download e ele vai fazer a integração, certo? Eu não preciso solicitar para cadastrar o API ou solicitar para o meu TI, essas coisas não, né? Eu consigo só baixar ele, o sistema, escolho e ele vai ir direto lá para a questão do relógio de pontos, certo? Isso, exatamente. É só clicar aqui em importar arquivo AFD e aí vocês vão selecionar, né? Vai escolher o ficheiro aqui, no caso, o arquivo, e clica em importar. Automaticamente ele vai subir aqui para dentro também. Vocês podem fazer isso manualmente, mas assim, eu acho que dá muito trabalho, né? Mas vocês podem fazer, tem essa opção de vocês colocarem aqui individualmente. E aí, isso daqui é legal pelo seguinte, você tirou o relógio de ponto e teve alguma ausência de registro ao longo daquele período que o colaborador ele não ajustou. E aí vocês podem ajustar pontualmente aqui. Então, pegar, né, ali um colaborador específico, pegar uma ausência e registrar aqui dentro do sistema para ele fazer uma leitura novamente das horas trabalhadas. E a gente tem o banco de horas também, que é manual, né, gente? Lá dentro da ficha do colaborador, na verdade, antes da ficha, no nomezinho dele, a gente consegue ajustar isso manualmente. Exatamente. Jorge, só mais uma questão, só para não alongar, sobre essa integração, ele vai ficar tudo lá no sistema. Eu continuo tendo o meu sistema que eu faço os ajustes manualmente, lá do ponto mais, e eu vou ter mais essa condição para dar uma analisada na questão do ponto de cada colaborador. Exatamente, isso mesmo. E ali eu já vou ter
questões para serem analisadas, né? Não vou precisar fazer um por um, né? Isso mesmo. Exatamente. É para você conseguir visualizar, de fato, todas as horas daquele colaborador, né? Sem ter que ficar olhando manualmente ou tendo que ir para outra plataforma para visualizar isso. Ah, já estou trabalhando aqui dentro da Solids, deixa eu ver como é que está o relógio de ponto de determinado colaborador. Eu acesso ali e já tenho essa informação. Beleza? No caso, o gestor também pode ter acesso a isso? Pode. Da equipe? Pode. Aí tem que verificar lá os tipos de usuários que a Ana vai mandar para a gente, tá bom? Tá bom. Obrigada. Ô, Jorge, se eu fizer essa alteração dentro da plataforma da Solids, ela é vinculada com a plataforma que eu tenho de ponto? Não, se for, por exemplo, se você importar o arquivo FD aqui, ele não vai subir direto lá para outra plataforma, não. Ah, porque você falou assim, que se não tiver alguma marcação, eu posso fazer a alteração pela plataforma, mas aí vai ficar só na plataforma para mim, isso não vai ficar na outra plataforma de ponto. Exatamente. É porque, por exemplo, você já importou o arquivo e percebeu que faltou uma marcação. Para você não ter que excluir todos e importar de novo, você consegue fazer pontualmente em um e no outro, entendeu? Ah, tá certo. Entendi. Muito obrigada. Eu consigo baixar retroativo, Jorge? Por exemplo, eu não fiz até agora essa integração. Se eu começar a colocar agora, pegar todos os meses do início do ano, eu consigo fazer o retroativo aqui. Consegue, consegue. É só você colocar o retroativo lá e aí ele vai fazer esse cálculo para vocês. Tá bom? Obrigada. Por nada. Beleza. Voltando aqui. Desculpa só, você disse que o relatório é AFD? Isso, AFD, arquivo AFD. Ah, tá, importar, tá? Eu tenho que importar do meu sistema. Exportar do seu sistema e importar dentro da Solids. Tá, exportar do meu, tá, beleza. Bom? Tá, obrigada. Bom, voltando aqui, agora nós temos o menu de medicina e segurança. O menu de medicina e segurança é basicamente para vocês cadastrarem tudo que é relacionado a exame daquele colaborador. Então, eu vou cadastrar um aqui, fictício, para vocês conseguirem visualizar. Eu seleciono qual que é o colaborador. Eu coloco a data do exame ou do procedimento, né, que o colaborador fez. O tipo de exame. Foi um exame admissional? Foi um exame demissional? Foi um exame periódico? Se foi uma consulta médica? Se foi acidente de trabalho? Se foi a vacina, a tão esperada vacina? Se foi um atestado médico? Ou se foi outros? Então, vocês podem cadastrar em qualquer um desses daqui, né? De acordo com o que for importante para vocês naquele momento. Vocês podem colocar a descrição do exame aqui, o nome do médico, o CRM do médico, o CID. Vocês podem colocar a avaliação médica e sempre olhando os que são obrigatórios, tá, pessoal? Se foi finalizado ou não. E aí aqui nós temos se está apto para o trabalho ou não. E aqui nós temos a data do próximo exame. Essa data do próximo exame é que estará vinculada ao alerta que a gente falou lá na frente de exame. Então, por exemplo, a data do próximo exame periódico vai ser dia 1º/6, sei lá, de 2022. Se eu coloquei para o sistema me avisar 30 dias antes, no dia 1º de maio de 2022, ele vai... 1º de maio não, dia 2 de maio, né? Dia 2 de maio de 2022, ele vai me alertar falando assim, ó, a Andréia, ela precisa fazer o exame periódico agora. Então, o próprio sistema, ele vai te lembrando, sem você ter que precisar pegar planilha e tudo mais. Mas vocês precisam cadastrar os exames aqui dentro da plataforma também. E aqui vocês podem colocar também o número de dias de afastamento. Como eu falei, nós temos aqui a integração com o Google Drive, então vocês conseguem também importar o atestado para dentro da plataforma, tá? Aí, de acordo com o que a Ana mandou lá, a gente vai mandar para vocês no e-mail como fazer essa integração com o Google Drive. Lembrando aqui também que vocês conseguem tirar alguns relatórios. Temos os filtros aqui também, basta clicar na lupinha e aí vocês podem selecionar por colaborador, por CPF, por data de procedimento ou do exame, a data do próximo exame. Então, eu quero pegar aqui o período aqui personalizado em junho. Eu quero entender quais serão os exames que os meus colaboradores estarão submetidos em junho. E aí, vocês selecionam, filtram aqui dentro, vocês conseguirão visualizar quais são esses colaboradores. Pelo CRM do médico, se foi finalizado ou não, se está apto ou não, pelo número de afastamentos. Lembrando que todo filtro que eu aplico, ele será replicado também para o relatório em Excel e relatório em PDF que eu quiser retirar do sistema. Eu posso tirar aqui esse relatório completo
para enviar para a diretoria, para a gestão, enfim. Então, vocês conseguem tirar também esses relatórios para conseguir visualizar quais foram esses exames em arquivos aqui em Excel. Beleza? Alguém tinha perguntado sobre o alerta, ficou claro essa dúvida? Quem foi que perguntou? Não lembro. Eu mandei aqui no chat a relação das informações dos alertas, Jorge. Perfeito. Tem uma dúvida, Jorge. Bom dia. Bom dia. Caso o funcionário seja desligado da empresa, eu tenho que apagar ele aí ou automaticamente lá nos funcionários, se eu demitir, ele já sai daí dessa parte? Não, ele continua aparecendo aqui. Tá? Ele não vai sair, você não precisa apagar, porque você precisa, querendo ou não, de uma ficha daquele colaborador que foi demitido. Ele vai ficar vinculado também à ficha do colaborador, mas ele fica vinculado aos submenus também. Eu falo por questão de periódico, né? Que, vamos supor, às vezes vai chegar no meu e-mail, o funcionário já nem está, né? Não, mas aí, por exemplo, ele só vai chegar o alerta para você se você marcar, por exemplo, na ficha do colaborador aqui, ó, na hora do cadastro, né? Por exemplo, eu estou cadastrando aqui a Ana Carolina. A Carolina, ela não foi demitida ainda, marquei o próximo exame. Ele vai aparecer para você. Mas aí você vai ter que ignorar esse e-mail, né, nesse caso, e aí os próximos ele não vai aparecer para você mais, porque você não vai vincular mais nenhum próximo exame para esse colaborador. Beleza? Bom, nós temos aqui dentro do menu Smart RH também, pessoal, o cadastro de benefícios. O cadastro de benefícios é para vocês vincularem todos os benefícios que são oferecidos pela empresa. Isso daqui vai ser trabalhado de uma forma estratégica lá na frente para vocês entenderem qual que é o valor que vocês estão investindo quanto a benefícios por cada colaborador, tá? Então, vocês colocam aqui, cadastram, né? Vou clicar em cadastrar um novo benefício. E aí eu posso colocar o nome do benefício. Por exemplo, Vale Refeição. Teste treinamento. O tipo de benefício. Aqui aí nós temos alguns cadastrados, tá? Que é vale refeição, alimentação, vale transporte, combustível, enfim. Se não tiver vinculado a essa planilha, a essa lista, vocês podem colocar outros. O valor do benefício. Qual que é o valor do benefício que vocês oferecem? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no valor do benefício aplicado em reais. Então, eu ofereço para o meu colaborador R$700 no vale refeição e a periodicidade disso é mensal, tá? Então, eu coloco aqui, qual que é o valor que é descontado do meu colaborador? Ah, R$1,50, que eu cadastro que eu desconto do meu colaborador. E a opção de desconto é em percentual do salário, e aí vai ser vinculada a esse valor descontado, então é 1,5% ou um valor fixo, R$1,50, tá? Depois que eu vinculei e cadastrei esse benefício aqui dentro, eu posso vincular os benefícios. Mas antes de eu vincular, antes de eu mostrar a vinculação desse benefício no colaborador, aqui vocês conseguem também filtrar, né, as mesmas opções, né, dos benefícios pelo nome, pelo tipo de benefício, pela periodicidade, o valor e o valor descontado, e retirar os relatórios também da plataforma, né, para entender quais são os benefícios que vocês oferecem e tudo mais, se vocês precisarem enviar isso para alguém que não tem acesso à plataforma. Vou pular aqui o departamentos, porque eu vou voltar, mas só para a gente continuar nessa questão dos benefícios, nós temos aqui a vinculação dos benefícios por colaborador. Então, eu posso adicionar múltiplos beneficiários ou eu posso adicionar individualmente. Se todo mundo da empresa recebe os mesmos benefícios, eu posso clicar em adicionar, eu vou filtrar todo mundo aqui, eu vou marcar todo mundo, e aí eu vou vinculando os meus benefícios. Primeiro eu vou vincular a alimentação, depois eu vou vincular o auxílio estudantil e por aí em diante. O que acontece muito é que algumas empresas, elas, por alguns cargos estratégicos, têm alguns benefícios diferentes. E aí, por isso, nós temos essa opção de vocês vincularem individualmente. Então, eu posso clicar aqui em novo beneficiário, seleciono o colaborador e seleciono o benefício também. Ainda não é possível selecionar múltiplos benefícios. Então, vocês têm que adicionar um por um, tá? Mas é uma sugestão que já foi levantada e assim que foi implementada, eu informo para vocês, ou o gerente de contas, né, que foi responsável pela conta de vocês, vai entrar em contato informando também. O legal é que aqui a gente consegue fazer também o filtro para entender. Então, vamos pegar aqui um colaborador teste e eu vou pesquisar. Então, eu consigo entender qual que é o valor que esse colaborador ele recebe de benefícios. Então, todos os benefícios que estão vinculados ao Alcione, por exemplo, R$0, R$60, R$50, R$350.
Então, vocês conseguem tirar isso daqui e conseguem tirar um relatório também em Excel e em PDF. Dúvidas quanto aos benefícios? Não? Beleza. Se tiver Jorge, alguma coisa, quanto benefício? Essa parte de refeição, ele seria somente o controle do que eu tenho, do que eu dou de benefício para a pessoa, não seria um relatório, por exemplo, de fazer uma compra mensal? Não. É Não para dá você mesmo. ter um relatório vinculado aos colaboradores, tá? Obrigada. Nós temos aqui os departamentos. Os departamentos é basicamente para vocês cadastrarem os setores da empresa, que aqueles colaboradores estão vinculados. Eu julgo que esse ponto aqui, ele é extremamente importante quando a gente está pensando lá na configuração e no cadastro de colaborador. Por quê? Vocês lembram que a gente precisa, quando está cadastrando a ficha do colaborador, colocar o cargo que está vinculado à engenharia de cargos e o departamento? Os departamentos, eles ficam aqui, ó, no menu Smart RH. E aí vocês vão cadastrar todos os departamentos que vocês têm dentro da empresa para que isso fique vinculado ao colaborador. E por que isso é importante? Porque isso vai impactar diretamente em alguns relatórios da plataforma. Quando você for filtrar os colaboradores por um departamento, quando você tiver lá numa análise demissional, que a gente vai falar, isso por departamento também, então entender que o departamento comercial ele está com uma rotatividade maior. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa de clima para eu entender o departamento que está com uma pontuação menor dentro daquela pesquisa, ou que está com mais déficits ali dentro daquela pesquisa de clima. Então, esses departamentos é extremamente importante que vocês cadastrem todos esses departamentos e vinculem corretamente aos colaboradores das empresas de vocês. E aí vocês podem clicar aqui em novo departamento. Eu vou selecionar aqui, né? O nome do meu departamento vai ser Recursos Humanos. Treinamento. Eu coloco a descrição, né? Eu posso colocar uma descrição para esse departamento. Eu posso cadastrar aqui responsáveis por esse departamento. As pessoas que são responsáveis por este departamento conseguem visualizar as informações dos colaboradores que estão vinculados a esse departamento, tá? Então, e desde que eles estejam cadastrados como gestores de time ou departamento também. Mas vocês podem cadastrar esses responsáveis por esse departamento, vocês podem cadastrar mais de um, inclusive. Então, posso, por exemplo, cadastrar aqui o coordenador comercial, o gerente comercial e o diretor comercial, por exemplo. Cadastrar os três, porque os três vão ficar vinculados a esse departamento como responsáveis e conseguem visualizar as informações destes colaboradores também. Vocês podem lembram que... Perdão, Jorge. Vocês lembram que ontem eu cheguei a comentar com vocês que tem alguns menus que são primordiais, que a gente tem aí uma assiduidade na atualização deles? Então, ontem eu deixei para vocês, até a gente deixou de dever de casa, né? Confiram Profiler, confiram Engenharia de Cargos, departamentos é um deles também, né? E é nessa parte aí de atribuir responsáveis que quando vocês forem criar um usuário lá, que seja gestor de time e departamento, que é onde vocês eles vão conseguir ter acesso a quem são os liderados deles. Se vocês não colocam, atribuem um responsável aí, vocês até conseguem criar o usuário, só que aparece tudo zerado, eles não conseguem ver informação de ninguém. Exatamente. Perfeito? Então, posso colocar aqui, quando eu estiver cadastrando meu departamento também, o orçamento mensal, eu posso colocar a localização desse departamento. O que acontece muito é que algumas empresas, elas têm algumas sedes, vamos colocar assim. Tem a sede administrativa, tem a parte que fica o ponto de atendimento, tem a parte que fica a parte comercial, e são locais separados. Então, vocês conseguem já deixar essa localização vinculada aqui também. O telefone, o fax, né, gente? Fax hoje eu acho que quase ninguém mais usa, mas se tiver, pode colocar aqui também. O ramal responsável e o e-mail das pessoas responsáveis aqui também. O e-mail ou e-mail geral. Qual que é o e-mail geral do Recursos Humanos? É recrutamento, sei lá, empresax.com.br. Vocês podem colocar aqui também, tá? Cadastrou, vocês conseguem também filtrar os departamentos aqui por nome, por descrição ou por localização e também tirar um relatório em PDF e Excel desses departamentos. E por fim, para a gente finalizar, nós temos aqui o nosso querido HI Score. O HI Score, a Ana ela deu um spoilerzinho ontem para a gente sobre o que é, e é basicamente a maturidade que vocês possuem dentro do RH. Todos vocês hoje, que são clientes da Solids, estão vinculados ao HI Score quanto à pontuação. Jorge, eu estou com a pontuação 2. Jorge, eu estou com a pontuação 7. Isso vai muito da utilização da plataforma.
E a ideia aqui desse treinamento, que a gente está fazendo esse intensivo, é que vocês aprendam todas as ferramentas para que vocês aumentem o nível do HI Score de vocês. No final do ano vai ter uma premiação e tudo mais. Eu gostaria muito que essa premiação fosse presencial, né? Mas com essa questão que a gente está vivendo, acredito que ainda não vai ser possível. Mas vai ter uma premiação para aqueles que tiverem um nível mais alto, que estiverem utilizando as práticas do RH dentro da plataforma de uma maneira mais assídua, tá? Quando que muda esse nível? Todo dia primeiro. Todo dia primeiro, esse nível ele é atualizado. Jorge, ele só cresce? Não, ele cai também. Se você começa a usar a plataforma, para de usar um determinado mês, a sua pontuação, obviamente, ela vai cair. E ela funciona muito como o Enem. Então, por exemplo, dentro do Enem tem algumas questões que todos os candidatos ao Enem estão conseguindo acertar. Então, julga-se que essa questão é uma questão mais fácil. Logo, ela vai ter uma pontuação menor, uma relevância menor. Se eu tenho uma questão em que ela tem um nível de dificuldade maior, que as pessoas estão tendo mais dificuldade, ela vai ter um nível de complexidade maior, automaticamente a pontuação dela também vai ser maior. A mesma coisa acontece aqui dentro da plataforma. Então, por exemplo, Jorge, eu uso muito Profiler. Hoje, o negócio da Solid, né, inclusive a Solid surgiu a partir do Profiler, então acredito que todos vocês usam o Profiler. Então, é algo que vai trazer uma pontuação menor, mas isso não significa que vocês não devam utilizar, porque se vocês param de utilizar também, essa pontuação cai. Um exemplo, tá, pessoal? Isso vai muito, questão de dados também, de leitura do sistema, estatística, aí foge da minha alçada. Mas quando a gente pensa nessa questão de dados, o sistema ele vai analisando exatamente tudo que as pessoas estão fazendo. Se está usando mais avaliação de desempenho, se está usando mais pesquisa, se está usando mais ocorrências. Então, tudo isso vocês precisam utilizar para aumentar essa pontuação ao longo dos meses, né? Ao longo desse período aí, considerando o período de 1 ano. Gente, o HI Score, ele tem um formato meio que de gamification mesmo. Então, a ideia é que vocês alcancem esses níveis, e o Jorge vai mostrar para vocês ali, a cada nível alcançado, vocês vão resgatando alguns prêmios, alguns incentivos mesmos, né? Então, é como ele disse, a gente não pode, porque o RH estratégico, ele acaba sendo um ciclo. Então, mas ele não encerra, você sempre está ali se renovando as informações, novos colaboradores, novas estratégias, novos cenários. Então, a ideia é que vocês fiquem ali feras mesmo, e mexendo em todas as frentes da plataforma, e à medida que isso for alcançado, né, além do nível e que vocês conseguem a pontuação e as premiações, isso aí nós pretendemos que seja uma espécie de GPTW do RH, né? Então, a ideia é que vocês tenham uma chancela da Solids como aquele RH estratégico, né? E por isso, toda essa questão da premiação, que futuramente, se Deus quiser, nós teremos. Isso mesmo. E é legal a gente pensar que o HI Score, ele traz essa questão de uma análise bem profunda sobre inteligência de dados, de People Analytics prescritivo. Então, ele vai mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. Tá? Então, eu vou até mostrar aqui embaixo também. E aí é interessante a gente lembrar que são 11 níveis de maturidade. E a partir do nível 7, a sua empresa ela já é certificada como um RH exemplar ali. Então, vocês recebem um selo de certificação e tudo mais. Então, aqui nesse exemplo, nós estamos no nível avançado, que é o nível 7. E aí vocês conseguem ver, né, aqui, ó, a pontuação do HI Score é atualizada mensalmente. Vocês podem saber mais aqui clicando também no HI Score, e aí vocês serão direcionados, mas a gente vai mandar também o link, né, do HI Score para vocês entenderem um pouco melhor. Tem algumas pontuações, tá, pessoal? Dentro de cada pontuação, vocês têm premiações. E essas premiações, elas vão variar, de fato, com o nível que vocês estão ali. Tá, okay? E elas expiram, viu, gente? Então, fiquem atentos a isso. Isso. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, nessa premiação, no nível 7, nível avançado, tá? Eu vou clicar aqui. E aí tem o certificado, que vocês podem baixar o certificado. Tem a assinatura digital da revista HSM, que vocês possuem. Aí vai ter um cupomzinho aqui, ó. Esse daqui já foi expirado, por exemplo. Então, vocês precisam analisar o tempo, verificar o tempo aí, para vocês conseguirem pegar essa assinatura. Vocês têm aqui R$400, né, no nível 7, para utilizar na Universidade Solids. E vocês têm R$200 para comprar Profiler, para comprar aquele crédito de recrutamento e seleção. Então, aí vai aparecer o linkzinho aqui também para vocês comprarem, vocês vão aplicar o cupom e aí vocês terão acesso a esse crédito de recrutamento e seleção também.
E aí o sistema ele mostra, Jorge, sobe aí um pouquinho a tela, por favor. Tá vendo que tá em verde, né? Então, verde ele vai trazer essa relação de cores para vocês, até como um atrativo para chamar atenção, ó. Verde é aquilo que foi resgatado, vermelhinho foi inspirado, e aí nesse caso não tem, mas é um laranjinha, que vai aparecer que tá terminando o prazo de resgate aí dessa premiação. Isso. Então, é muito importante vocês ficarem atentos aí quanto a essas premiações, tá? Aqui vocês conseguem visualizar quais são as premiações dos próximos níveis também. Vocês, a partir do nível 8 aqui, conseguem até a formação presencial, né, do curso de Profiler que a gente tem aqui na Solids, com 30% de desconto. Então, isso é super legal. Dentro do HI Score também, como eu falei que ele é prescritivo, ele mostra para vocês as conquistas que vocês já tiveram quanto à utilização dentro do período e mostra as tarefas que foram concluídas e as próximas tarefas também. Quando eu penso em tarefas concluídas, são as tarefas que eu já fiz, ou seja, cadastro de colaborador, engenharia de cargos, profiling. Algumas coisas, pessoal, o sistema ele vai entender que você não precisa fazer sempre, né? Quando, por exemplo, cadastro de colaborador, talvez não seja sempre que eu tenha um cadastro de colaborador, todos os dias, por exemplo. Ou engenharia de cargos, mas a engenharia de cargo é importante a gente sempre fazer uma calibragem ali, seja na engenharia comportamental ou dar uma analisada na descrição do cargo. Então, tem uma periodicidade que vocês precisam utilizar esses menus. O Profiler, por exemplo, e as próximas tarefas seriam o quê? Fazer uma pesquisa de clima, rodar a pesquisa, né, dentro de uma periodicidade que o mercado oferece. Por exemplo, a pesquisa é rodar de 3 em 3 meses pensando numa pesquisa de clima. A gente vai falar sobre isso. Mas registro de ocorrências, captar candidatos utilizando jobs, que a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. E o sistema ele mostra também as áreas de força de vocês. O que vocês mais têm utilizado, se é gestão, se é atração, se é o desenvolvimento ou se é a retenção de talentos, analisando todas as ferramentas do Solids. Pessoal, eu sei que a gente avançou um pouquinho do horário, mas só para reforçar aqui, gente, preencham, por favor, o Forms, para vocês receberem o conteúdo que a gente falou hoje, as gravações dos treinamentos e que vocês também recebam todo o material para embasar isso que a gente falou. Tá bom? Eu vou mandar hoje novamente, acabei de mandar aí, Cristina. Eu vou mandar hoje de novo o voucher que eu criei ontem, tá? Para vocês fazerem o curso lá de Profiler. O de ontem ele deu um errinho, por isso que eu tive que fazer novamente, enviei para quem estava no Forms. Então, quem eventualmente entrou e não cadastrou, cadastra hoje que eu vou enviar novamente para reforçar, tá bom? Isso. E lembrando que isso é uma lista de presença, pessoal. Não significa que se eu respondi ontem, eu preciso responder hoje também, tá? Então, a gente vai mandando sempre, todos os dias do treinamento, para que vocês possam responder aí pra gente todos esses dias, inclusive. Tá bom? Posso fazer uma pergunta? Claro. Em relação a essa questão do curso de ontem mesmo. Eu tentei acessar e não consegui. Falava que eu tinha que pagar, né? Aí, eu não entendi, você mandou no e-mail um novo link? Porque, na verdade, ontem, para todas as pessoas que preencheram essa presença, eu tive o acesso ao e-mail. No final do dia, eu mandei o material em relação ao conteúdo que nós trabalhamos ontem e o voucher, né? Só porque eu formalizei lá o voucher certinho, que a gente já tinha reforçado ele e consertado que estava com um errinho. Mas eu vou mandar hoje novamente e vocês acessam. Gente, não, eu achei aqui, obrigada. Como o curso ele é um curso pago e eu liberei um voucher, pode ser que ele apareça valores naturalmente, tá? Então, lembrem-se de acessar o curso com o cadastro de vocês e colocar no carrinho o voucher que ele vai liberar. Qualquer dúvida, pode acionar o gerente de contas, tá? Perfeito. Obrigada. Gente, se vocês não tiverem o link da aula de amanhã, eu vou até mandar aqui de uma vez, peraí. Eu vou até mandar aqui de uma vez para não ter desculpa. Vou mandar aqui, cadê? Vou mandar aqui no chat. A gente vai mandar no e-mail também. A Cristina tá dando um feedback aí pra gente. Participa sim, viu, Cristina? A gente gosta disso mesmo. Para vocês que estão entrando agora, como os nossos clientes, né, meus, do Jorge, tem outros gerentes de contas aqui também, a gente promove os aulões aqui, em breve vocês vão reconhecer um pouquinho. Quero aproveitar esse momento antes da gente finalizar e convidar a todos vocês para participar da nossa semana, do nosso mês do RH, onde a gente vai ter o HR Class, uma série de eventos aí que a Solids está promovendo para vocês, né, os profissionais de RH, porque, gente, é muita coisa, né? A gente merece ser bastante contemplado aí nesse momento. Então, excepcionalmente, nesse mês de junho, a gente não vai ter aulão, mas em julho estaremos de
volta, já estamos programando aí alguns conteúdos bem legais, e são coisas diferentes, tá? Então, hoje, nesse treinamento que a gente está fazendo aqui, é para trabalhar a usabilidade da plataforma e para vocês terem uma acurácia melhor para mexer na plataforma aí, sem necessariamente precisar do nosso respaldo 100%. Lá nos aulões, a gente traz conteúdos um pouco mais estratégicos, né? De assuntos sobre liderança, sobre melhores práticas de RH. Então, eles acabam que se complementam para sempre tentar ajudar vocês aí a trabalhar melhor. Isso aí, pessoal. Espero que tenha sido muito positivo, que essas aulas estejam ajudando vocês a entender um pouco mais sobre a nossa plataforma, sobre o que ela oferece. E eu quero que no final desse treinamento esteja todo mundo fera na utilização. Tá todo bom? mundo na premiação do HR Score no final do ano, gente. Todo mundo na premiação do HR Score também, utilizando tudo. Tá bom? Então é isso, gente. Até amanhã. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Qualquer dúvida, quem for meu cliente, me chame. Quem não for, pode responder o e-mail que eu vou enviar, que eu estou como ponto focal. Mas estou sempre às ordens também, tá? E podem me chamar também. Alguns clientes, só para reforçar, eu ainda não tive contato, mas a gente vai fazer a nossa reunião individual. Nós Fiquem tranquilos, tá? A Ana também. Fiquem tranquilos. Nós estamos dando muito foco agora. Isso, hoje, nós teremos a nossa reunião hoje de alinhamento, mas alguns eu não consegui justamente por essa questão da agenda tá bem cheia, mas a gente vai fazer, vamos tentar focar agora essa semana nessa questão dos treinamentos para a gente atuar de forma estratégica depois, tá bom? Um beijo no coração de vocês, bom descanso e até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.